Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de Moi? Ou já jogou esse jogo? Bem, hoje eu irei falar sobre esse jogo que virou uma Lost Media e que nunca mais ouvimos alguém falar sobre esse jogo. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Lost Medias, já se inscreve e deixa seu like. Existiu uma época que todos começaram a jogar Moi, que era um jogo bem legal. E ele recentemente era super legal. Ele era mais ou menos lá pra 2020, se eu não me engano. Quando eu joguei ele, eu era muito mais pequena. E bem, recentemente iremos falar sobre as coisas estranhas desse jogo que nunca entendi e só fui entender quando eu era mais grande. Bem, recentemente, quando normalmente as crianças estavam jogando o jogo, elas pensavam que haviam outros tipos de pessoas jogando dentro do jogo com elas. E meio que era isso um multiplayer, dentro da plataforma da Moi. Ele tinha vários jogos e simplesmente era um jogo muito divertido, já que você podia passar seu tempo lá jogando e jogando com outros tipos de pessoas. Poderia fazer desafios de jogos para poder jogar dentro do jogo e também poderia conversar com elas pelo chat rápido, tornando assim um jogo muito especial para as crianças daquela época. Sim, era um jogo super divertido para todos, que você podia passar seu tempo lá e você podia jogar várias coisas. E esse jogo da Moi era mais ou menos inspirado no jogo do Paul. Mas recentemente, quando eu voltei para poder jogar o jogo, decidi jogar com meu irmão, comecei a reparar coisas estranhas dentro do jogo, como os personagens que não tacavam coisas na gente, sendo que simplesmente havia uma bola dentro que você ganharia qualquer coisa para poder jogar no jogador, para poder trapacear e conseguir chegar de primeiro. Mas isso só era para o nosso jogador, não para os outros jogadores, fazendo que simplesmente o jogo ficasse completamente estranho. E nas épocas dos outros jogos da Moi, simplesmente o jogo causava uma estranha sensação de você estar sozinho e alguém estiver te observando dentro do jogo. E uma coisa que eu notei também, que essas pessoas não parecem ser reais dentro do jogo, pois qualquer momento em um desses jogos, simplesmente um dos personagens simplesmente fazem alguma bobeira, simplesmente morrem. E eles não fazem isso sem querer, eles fazem de propósito, uma coisa que faz isso ficar extremamente na cara que são NPCs e não pessoas reais. Já existe esse jogo aqui, que pode comprovar sim que tem como jogar multiplayer, mas somente nesse jogo que podemos realmente jogar multiplayer. Não sabemos ainda, mas pelo que eu saiba, todos esses outros tipos de jogos que estão dentro da plataforma da Moi simplesmente são jogos como NPCs dentro do jogo, para que não faça você ficar completamente desconfortável por estar sozinho dentro do jogo. Recentemente, depois que entramos nesse outro jogo, percebemos que tem 3 personagens em cima do palco. Normalmente aqui, os 2 estão dançando, enquanto um está completamente parado, está congelado ali. E não dá pra entender o porquê que tem isso daí, porque nem pra dar pra poder cantar em cima do palco dá. Mas o jogo completamente tem coisas super estranhas e coisas que nunca vimos na nossa vida inteira dentro de um jogo que parece ser inocente. Apesar do jogo ser um jogo legal para passar o tempo e jogar, se divertir, ele esconde coisas obscuras dentro do jogo. E essas coisas são coisas que não sabemos identificar, mas podemos identificar em outros tipos de jogos, quando os personagens simplesmente estão fazendo as coisas erradas ou estão propositalmente morrendo dentro daqueles jogos que você tem que sobreviver. E isso não é uma coisa tão parecida humana.
já que se fosse realmente humana, os personagens eles conseguiriam, pelo menos, poderem se mexer, seriam mais pro players dentro dos jogos da plataforma. E nisso também, tendo mais coisas para mais pessoas se assustarem dentro do jogo. Completamente, o jogo virou uma Lost Media. Nunca mais ninguém comentando sobre o jogo. Os últimos vídeos que eu vi sobre jogando o jogo eram apenas de 2020. E voltando para a parte de se sentir desconfortável e sentir que está sendo observado dentro do jogo, é uma sensação horrível. E bem, eu vou mostrar para vocês um jogo que mostra tudo isso. Aparentemente, nesse jogo, você normalmente deveria que ficar coletando coisas e você poderia ficar de volta na sua casa. Normalmente, era um jogo onde que você tinha que ficar completamente sozinho nele. E como eu disse, nas partes onde diziam que simplesmente o jogo te deixavam desconfortáveis por se sentir observado dentro do jogo, poderia ser por volta dos jogos antigos da MOIS, que eram aqueles lá que tinham uns gráficos meio ruins, causando uma sensação de observação que você poderia ter. E esse mundo é muito estranho. Após você passar, o mundo só tem apenas esses rastros, onde você simplesmente poderia apenas ficar jogando nele, até você atingir essa parede, que não conseguiria passar. E iremos falar agora de um personagem desconhecido, que aparecia nessa versão da MOIS 6. Onde recentemente ele estava no jogo, mas estava sentado em uma gangorra, e era somente você e ele dentro do jogo. O personagem ficava sentado na gangorra, onde normalmente você pode ver ela. Mas hoje em dia não conseguimos ver o personagem porque ele era da MOIS 6. E se você entrasse no jogo naquela época, você iria ver um personagem sentado na gangorra, com um vestido laranja e com uma touca laranja também. Ele ficava olhando para a nossa cara e não tinha nome, e ficava rindo para nós. Era normalmente a Moi, mas só muda que outro tipo. E só tinha ele e você recentemente no jogo. Não havia outras pessoas. E ele só ficava lá sentado, não se mexia e não fazia outras coisas. Tipo, se mexer, falar oi, coisas assim do tipo. Claro que naquela época não ia ter como conversar, mas simplesmente ele não poderia se mexer. Provavelmente era um NPC, que também foi um dos jogos. E bem, recentemente eu jogava, e quando eu jogava, eu brincava com aquele personagem na gangorra. E aí, o que vocês acharam dessa teoria? E também, eu achei uma pessoa que simplesmente disse que foi jogar 3 horas da manhã o jogo e se deparou com umas coisas. E eu irei ler aqui para vocês. Não jogue esse jogo às 3 horas da manhã, porque se você alimentar ele por muito tempo, eu ouvi uns barulhos no meu quarto e tinha japonês na minha janela. E daí depois, quando eu entrei pro jogo de novo, o bicho estava falando: tem um japonês na sua janela? Não tem. E daí eu respondi sim, e ele começou a falar assim: oh, me dê suas veias, me dê suas veias, me dê suas veias. E daí eu me assistei e desinstalei o jogo. Eu nunca mais vi esse japonês de novo. Bem, recentemente ele passou por isso daí dentro do jogo. Mas também jogar 3 horas da manhã é muito difícil, já que qualquer jogo pode ser até possuído. Bem, pessoal, deixem aí e contem suas histórias aí de jogos bizarros e coisas que já aconteceram com vocês dentro do jogo. Na próxima vez eu posso trazer um vídeo falando sobre o Paul e falando sobre a tal Lost Media de ele e tentando descobrir o que eram essas coisas e se realmente era real o que aconteceu naquela época, onde você espera às 3 horas da manhã para que realmente o Paul tomasse aquele veneno. Que tal é esse? Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado dele. E bem, pessoal, espero que vocês deixem um like nesse vídeo e se inscrevam. Obrigado pelo vídeo, obrigado.